famílias. Não sei para vós, mas para mim, essas leituras de hoje, especialmente o Santo Evangelho, é como um exame de consciência. É como se Deus estivesse me perguntando: Frei Messias, como tu estás fazendo as tuas orações? Como tu estás se colocando diante do outro, que mais do que tuas críticas necessita das tuas orações? Creio que também para todos é uma chamada. Não se pode ser missionário se nós não elevamos a Deus com humildade o nosso clamor, as nossas orações. Santa Teresa de Calcutá repetiu uma frase que eu não me canso de dizer e compartilhar: aquele que às vezes critica demais os demais perde o seu tempo, porque não tem tempo para amar. Assim passa no coração de quem se deixa vencer pela soberba e também até mesmo por uma espécie de vaidade espiritual que está às vezes de moda no nosso tempo, e devemos pedir a Deus a quimioterapia do amor para esse câncer maldito que tem levado muitas almas para o inferno. Por isso hoje as leituras, elas são uma chamada de atenção para todos nós. Nós que às vezes também estamos diante, seja de grupos, comunidades, mas também nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, ali onde estamos. Como estamos atuando diante também daqueles que levam uma vida, perdão da expressão, desgraçada. Porque o cobrador de impostos aqui, no tempo de Jesus, era uma classe odiada pelo seu próprio povo, porque eles tanto estafavam como cobravam além do necessário e cobravam para um império inimigo, que era o Império Romano. Mas vejam só que na parábola o Senhor coloca a classe dos fariseus. Era aqueles que não faltavam ao culto, era aqueles que não deixavam de cumprir com as obras diante dos olhos de Deus. E veja a oração de um e a oração de outro. O fariseu não somente perde os méritos e as graças de Deus por tudo aquilo que ele fez e expõe, porque para Deus não necessita que falemos das nossas obras, Ele sabe até mais do que somos, do que nós fazemos, para dar o que nós podemos fazer por sua graça. Por isso, esse fariseu, ele perdeu a graça e também a misericórdia do Senhor, porque além de elevar a arrogância dos seus atos, ele menospreza aquele homem, o cobrador de impostos. Por isso hoje, na primeira leitura, que foi escrita 200 anos antes de Cristo, já o livro do Eclesiástico vai proclamar ao nosso coração. É a oração humilde, é a oração despojada de nós mesmos, que vence os obstáculos e chega direto ao coração de Deus. Por isso, queridas famílias, nesse mês missionário, nesse tempo também em que nós estamos celebrando o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, não fica só uma autocrítica, mas também um elogio que vem de Deus. Ao ver as nossas comunidades que entre semana, algumas também nos finais de semana, que saem para celebrar nas ruas, vemos esse rosto dócil de Deus que se encarna no seu Filho Jesus Cristo. Através da humildade, nós deixamos a comodidade aqui do nosso templo, do nosso conforto, e vamos ao encontro de tantas pessoas
que às vezes necessitam dessa palavra, que é o Evangelho da alegria. Ao ver também, porque não tenho celebrado aqui, mas em outras comunidades, mas ao acompanhar pelas redes a celebração que vocês fizeram, quanta alegria me dá e também no coração dos demais frades, porque vemos que na missa entre semana vêm pouquíssimas pessoas, mas nessas missas que estamos celebrando nas ruas, nas praças, se juntam tantas pessoas e se veem tantos testemunhos. Por isso, esse Dia Mundial de Oração para as Missões é um dia também de agradecimento. É um dia também para perguntarmos ao Senhor como podemos fazer com que a força da sua palavra e também a força da sua Eucaristia possa se estender ao longo dos dias e possa fazer-nos ainda mais com essa comunidade, essa igreja em saída. Por isso, hoje, no final do Evangelho, o Senhor mesmo vai dizer: aqueles que se exaltam, eles serão rebaixados, mas aqueles que se humilham serão elevados. Por isso, vamos pedir sempre essa graça do Espírito Santo, a graça de um coração humilde, um coração capaz de estar aberto para aprender de Deus todos os dias, porque o coração soberbo e vaidoso não tem espaço para isso. Recordo, e também todos vós recordarão, o santo de ontem, São João Paulo II. Cada lugar que ele chegava, ele, quando baixava do transporte que vinha, ele beijava o chão, beijava a terra, no sentido também da humildade, de reconhecer também que aquela terra era abençoada, mas de fazer também uma oração humilde, como ele mesmo dizia, que se viemos da terra e para ela voltaremos, por que tanta soberba? Por que tanta vanglória? E termino com uma história que, quando ele estava em Roma, dizem que havia um sacerdote que tinha deixado o ministério e então vivia mendigando nas ruas de Roma. Ele não queria mais saber nada da igreja, tinha entrado numa crise de fé. João Paulo II soube e pediu para o seu secretário chamá-lo. E então o sacerdote, que havia deixado o ministério e vivia como mendigo nas ruas de Roma, aceitou conversar com o Papa. Mas ele disse que ele não queria mais saber da igreja. Então, quando o Papa saudou esse ex-sacerdote, sacerdote que havia deixado o ministério, disse para ele: Padre, eu quero me confessar com o Senhor. E o padre ficou frio e disse: mas eu deixei o ministério, eu já não posso mais confessar a ninguém. E ele disse: você pode, porque eu sou o bispo de Roma e quero me confessar contigo. E dizem que depois que ele se confessou, o padre pediu a reconciliação, voltou, e o Papa João Paulo II colocou ele para cuidar de todos os mendigos que estavam em Roma. Lhe deu uma paróquia ali. Por isso eu penso que um coração humilde, um coração que sabe conter as críticas, que sabe olhar a miséria do outro, é o coração de Deus no ser humano. É o coração que necessitamos em homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens dos tempos atuais. E não digamos que é impossível, porque para Deus tudo é possível. Ele pode fazer surgir das pedras filhos de Abraão.
Por isso, vamos pedir na Eucaristia de hoje que a gente não se deixe vencer pelas ciladas do maligno, que sempre está colocando o defeito dos demais na nossa frente, a tal ponto que esquecemos os nossos pecados, esquecemos as nossas sombras e aí às vezes esmagamos o outro com as nossas críticas. Vamos pedir que seja o Espírito Santo que nos dê um coração humilde e capaz de reconhecer também que o outro é imagem e semelhança de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.